Você deve conhecer muitas pessoas que bebem regularmente sem enfrentar problemas maiores. Conseguem trabalhar normalmente, beber em reuniões sociais sem causar constrangimento para os amigos e familiares. Mas há aqueles que exageram a ponto de transformar o ato de beber numa compulsão, que se torna o afazer central de suas vidas. Passam a enfrentar doenças graves e problemas de convivência que contaminam a vida familiar, as relações sociais e as atividades profissionais. Quando isso acontece, estamos diante do alcoolismo. Estudos realizados em diversos países revelam que 10 a 15% dos adultos fazem uso compulsivo do álcool. Pode-se definir alcoolismo como uma manifestação de pelo menos 3 desses problemas. Tolerância, demorar cada vez mais para sentir os efeitos do álcool. Crises de abstinência. Reduzir ou interromper atividades importantes por causa do álcool. Beber por mais tempo que o planejado. Desejar insistentemente parar. Consumir álcool de forma inadequada pode trazer sérios problemas para a saúde e para o convívio social. O álcool é absorvido pelo estômago e pelo intestino e distribuído para todo o corpo através da corrente sanguínea. Quando o estômago está vazio, o álcool chega ao cérebro mais rapidamente. Uma vez lá, altera o funcionamento dos neurônios, causando inicialmente uma sensação de euforia. Com o aumento dos níveis do álcool no sangue, a pessoa pode apresentar falta de coordenação motora, diminuição dos reflexos e sono. O fígado metaboliza, isto é, quebra as moléculas do álcool em outra substância, o que elimina o efeito do álcool ao longo do tempo. Após esse processo, as substâncias produzidas pelo fígado passam pelos rins e são excretadas pela urina. O álcool sai também pelo suor e pela respiração. Quem consome muita bebida alcoólica pode desenvolver dependência e doenças graves, como a cirrose hepática. Mães que consomem bebidas alcoólicas durante a gestação podem prejudicar seus bebês. O álcool passa pela placenta e alcança rapidamente o feto. Por isso, fique atento. A bebida causa bem mais do que uma simples ressaca. Espírito, tá? É uma coisa que está ligada à questão espiritual. Nós tivemos um caso interessante. Eu também fiz parte de uma associação, né, anti-alcoólica, Instituto Fraternal de Laborterapia. Você já ouviu falar, não? Faz um trabalho bonito há anos. E lá nós tivemos, a gente fazia, vamos dizer, um contato com os alcoólicos, né? Porque não existe alcoólatra, tá? Alcoólatra, esse termo não existe. Esse termo foi eliminado e tal. E hoje nós falamos alcoolista, porque a doença do álcool, ela hoje já ela já tem na CID, já tem a sua codificação. Doença realmente reconhecido como uma doença, né? Uma patologia. Então, a gente fazia entrevista com alguns casos que apareciam ali, né? Eu tive um caso que eu atendi que a pessoa ela bebia, né? E ela era sugada por aqui, né? Pelo espírito vampirizador. Havia um espírito que vampirizava aquela pessoa. Se você for realmente verificar todos os casos de alcoolistas, você vê que ele começa a emagrecer, ele começa a perder vitalidade, ele começa a ter dificuldades na memória, ele passa a ter impotência, uma série de situações demonstrando que ele está perdendo vitalidade, ele está perdendo saúde, né? Isso porque ele é vampirizado. No afã desse espírito querer saciar a sua necessidade, né, ele acaba sugando o álcool que o outro está tomando e, consequentemente, a vitalidade do outro, né? Então é uma vampirização mesmo, né? Então, essas coisas são importantes porque, primeiro, foi uma doença comigo, então eu posso dar esse testemunho seguramente, tá? E outros fatos também ocorrem.
saber simplesmente que o álcool faz mal para o físico, para o organismo, não é suficiente. O álcool faz mal para tudo, né? Para a sua saúde geral, entendeu? Tá? Até financeira, tá? Até econômica, né? Ele faz mal, né? Então, essas coisas todas são importantes que a gente fale, que a gente coloque, que a gente discuta, tá? Porque são coisas que estão acontecendo aí no dia a dia, né? Combate-se o tabagismo, mas ainda não está se combatendo o álcool de forma precisa, tá? E quero dizer para vocês, e tem gente aqui que vai estar a meu favor, até mesmo pode até falar comigo sobre isso. O álcool é a porta de outros vícios. Isto tranquilamente. O álcool é a porta de outros vícios. Quando você fuma, mais de 4.700 substâncias químicas e milhões de radicais livres entram no seu organismo. As substâncias da fumaça do cigarro atingem boca, narinas, faringe, laringe, esôfago, traqueia e pulmões, além dos aparelhos digestivo, renal e circulatório. A nicotina é uma das substâncias químicas do cigarro que provocam a liberação de substâncias estimulantes. Isso acontece quando ela atinge certas regiões do cérebro, como o sistema mesolímbico, que controla várias emoções. A nicotina atinge o cérebro em menos de 10 segundos. Por ser uma droga, a nicotina estimula o sistema nervoso central, SNC, e provoca dependência química, isto é, a pessoa tem uma série de sintomas quando não fuma, como irritação, insônia e depressão. Essa é a principal causa para a pessoa continuar fumando. Quem fuma apresenta aumento de doenças dentárias e gengivais e mau hálito. Você já beijou alguém que tem gosto de cigarro na boca? O cigarro também provoca envelhecimento precoce. Suas substâncias causam diminuição das fibras elásticas da pele, além do aumento da osteoporose, que atinge mais frequentemente o fêmur e a coluna lombar. No sistema respiratório, o fumo altera o funcionamento dos pulmões, comprometendo sua capacidade de respirar. Repare a dificuldade do ar para sair dos pulmões, como mostram as curvas espirométricas. Nos pulmões de uma pessoa não fumante, o ar sai mais rapidamente. Já nos pulmões de um fumante, há uma dificuldade maior. A fumaça do cigarro também provoca inflamações nos brônquios e bronquíolos. Nos alvéolos, que são as estruturas finais dos pulmões, causa a ruptura das paredes entre um alvéolo e outro, dando origem ao enfisema. A doença leva à redução progressiva e irreversível da capacidade de troca gasosa com o sangue no pulmão. Outra doença causada pela fumaça do cigarro é a bronquite crônica. Ela causa a inflamação dos brônquios, que passam a produzir uma enorme quantidade de catarro, provocando tosses intensas e diárias. O fumo também provoca câncer de vários tipos e em diversos órgãos, sendo o mais frequente o câncer de pulmão. Isso acontece devido à ação de mais de 60 substâncias cancerígenas presentes na fumaça do cigarro. São essas substâncias que provocam lesões nas células, dando origem aos cânceres. Tumores malignos também podem surgir no nariz, na boca, na garganta, no esôfago, no estômago e mesmo em outros órgãos como a bexiga, os rins, o pâncreas e, em mulheres, também o colo do útero. Quem convive com fumante é chamado de fumante passivo e pode ter as mesmas doenças pulmonares, além de infarto do miocárdio e derrame cerebral. As principais causas para o início do tabagismo são convivência com amigos, pais e familiares que fumam, influência de personagens que fumam nos filmes e na TV, ou pessoas fumantes com forte influência sobre você. Todas as drogas têm esse sentido na vida da gente, tá? Que é para dar a gente
aquilo que falta na gente, tá? Aquilo que eu não tenho, eu busco nela para ela poder me dar esse conforto, essa segurança, tá? Me dar essa estabilidade, né? Bom, o álcool, os nossos irmãos indígenas, né, utilizavam o álcool, né? E isso era uma frequência lá na tribo deles, no povo deles. O cigarro também, quer dizer, todas essas coisas tiveram realmente um papel importante para os primitivos ou para os indígenas e assim por diante. Mas só que isso, quando passou a ser uso da civilização, tá? Ela não chegou do jeito que a coisa aparece lá, né? Tanto o álcool como o cigarro, ele chega até nós de uma forma assim distorcida, tá? Misturada, com composições outras, né? Porque no cigarro você tem o quê? Você tem 4.700 e tralalá de elementos, né? Substâncias, né? Que é um desastre. Desastre. O que menos tem no cigarro é a nicotina, entendeu? Porque o que tem ali, né? A gente, até mesmo, o doutor Romulo chegou para mim e falou assim: Sérgio, se você quer fumar, não fume, põe a boca num escapamento de carro e manda o cara acelerar, tá? Porque daí você só vai realmente ser contaminado com o monóxido de carbono, né? Quer dizer, então, sabe? Então tem coisas, gente, pensa bem, 4.720 substâncias, 4.000, gente. Será que nós caímos em nós para poder perceber quantas substâncias aí, né? Quer dizer, isso realmente. Agora o nosso irmão índio lá, o nosso irmão indígena, não, ele estava com tabaco, ele era tabaco, só tabaco, tá? Não tinha nenhuma substância que desse, vamos dizer, ou que contaminasse, ou que prejudicasse mais ainda, né? Era nicotina e acabou, fechou ali. A nicotina não faz mal? Faz, mas 4.720 substâncias faz muito mal do que a nicotina, né? Tá? A nicotina é até mesmo às vezes uma necessidade no organismo, tá? Quando bem dosada, quando bem equacionada aí, né? Estabelecida, ela é uma necessidade no organismo para alguns casos. Agora, as outras substâncias não se justificam, né? Então a gente tem que deixar claro isso. A questão do cigarro, existe muito mais essa ligação do cigarro por uma falsa ideia, conforme eu disse quando eu comecei a falar, né? De uma fantasia, de uma de puramente uma viagem, entendeu? Tá? Quer dizer, eu pego o cigarro, começo a fumar para poder conseguir se colocar num meio qualquer, tá? E depois eu fico dependente. Então a dependência, ela é em decorrência do tempo do uso, tá? É que causa a dependência, mas o começo é puro auê, é puramente curiosidade, querer se aparecer, depois é que a dependência se instala, né? Tá? Vamos ao terceiro? Assim que a fumaça é aspirada, cai nos pulmões, que absorve rapidamente. Entre 6 e 10 segundos depois, os componentes da droga chegam ao cérebro. Agem nos neurônios, células básicas do sistema nervoso central, e interferem na relação entre eles. A maconha é muito mais perigosa do que as pessoas estão pensando que é. Principalmente perigosa para crianças, adolescentes e adultos jovens, porque ela interfere nos processos de maturação do sistema nervoso. O uso regular da erva pode causar perda de memória, reações de pânico e ansiedade
reduzir as defesas do organismo para doenças e, nos homens, diminuir a produção de hormônios masculinos. Maconha. E realmente a gente cai naquela mesma explicação. O que menos tem aí é maconha, entendeu? O que menos tem é realmente cannabis sativa, né? Porque a mistura é tão grande, realmente, o pessoal passa. Eu tive um período que eu trabalhei numa instituição de recuperação de toxicômanos, né? Lá em Tapicerica da Serra, chamava Nosso Lar, né? E ali a gente conheceu dependentes das mais variadas formas, dos mais variados lugares, dentro, fora de São Paulo e assim por diante. Então, a gente uma vez fez uma brincadeira lá, a gente pegou esterco de vaca, entendeu, tá? Deixou secar, fez um preparadinho lá, esterco de vaca, e deu com o pessoal, né, dar uma puxadinha e tal, né? E o pessoal ficou louco. Esterco de vaca, né? Então a gente pergunta até onde vai, né, essa questão da parte mental, né, do psiquismo e tal, né? Porque ficaram loucos com o estrume de vaca, né? E a gente já fez isso outras vezes. Voltando um pouco no alcoolismo, a gente fazia festa junina e o Dr. Romano passou pra gente uma receita de quentão alemão, né? Quentão alemão não vai álcool, entendeu? Gente, e teve gente que ia na festa junina e ficou de fogo. Ficou de fogo de um quentão que não tinha álcool, né? Embora a gente saiba que tem vários legumes, tem várias raízes, né? Que tem álcool também, né? Por isso que a gente não precisa pôr álcool no corpo. Ele chega sozinho, tá? A gente se abastece sozinho com um álcool natural, né? Então essa questão, por exemplo, da maconha é uma coisa também muito distorcida. Tem muita gente que fala, mas sem saber o que está falando, sem conhecer, sem realmente estabelecer um vínculo com a matéria, com o assunto, né? E realmente pesquisar, né? Quer dizer, nós vimos há pouco tempo que o Fernando Henrique falou da regularização da maconha, né? O caipicina, sociedade, sei lá quem, né? Ele não falou da liberação, ele falou da regularização, né? Então, são medidas que vão conseguindo organizar a coisa, estabelecer uma ordem nas coisas, né? Regularizar. Tá? Como é que eu vou regularizar? Vou abrir uma casa e lá você vai e fuma, a quantidade apropriada, tá? E acabou, né? Então, as pessoas às vezes acham que o negócio, que o problema da dependência química, o problema das drogas, é um problema de polícia. Não é um problema de polícia, é um problema social, um problema de saúde, tá? Então a gente tem que encontrar caminhos, tá? Porque ninguém nasce dependente, entende? As coisas acontecem, entende? No andar da carruagem, entende? As coisas aparecem no andar da carruagem. Então a gente precisa realmente ver essas coisas não com tanto preconceito, entende? Com tanta rejeição, e ver essas coisas como fatos criminosos. Não, nós precisamos realmente colocar realmente uma visão na coisa, tentando encontrar saídas, tentando encontrar formas e maneiras de estar solucionando o problema. É um problema social, né? Então eu pergunto, será que os nossos jovens estão tendo uma retaguarda, estão tendo uma assistência, estão tendo recursos para poder colocar toda a ansiedade deles, toda a vontade deles, toda a garra deles? Não tem. Entende?
Então eles vão procurar em alguma coisa. Eles vão tentar, né, lidar com esse frenesi deles em alguma coisa, né? Eu me lembro um jovem que começou aqui, né? E daí o doutor Romano pôs para trabalhar, ele foi lá e fez. Chegou pro doutor Romano e falou assim: doutor Romano, eu acho que eu não vou precisar mais fumar maconha, não vou precisar mais fazer nada disso, porque eu encontrei tudo isso aqui agora. Entendeu? Dá para me sentir as mesmas coisas sem usar drogas, né? Entendeu? Então é uma coisa interessante, né? Isso é o nosso psiquismo, isso é a nossa cabeça, isso é realmente a nossa paranoia, né? Mas a maconha, ela realmente, ela não faz bem porque as pessoas abusam dela, as pessoas usam de forma errada, mas que nem ela é um elemento utilizado até pela homeopatia. Samuel Hahnemann utilizou cannabis sativa para ser realmente utilizado em alguns casos em que as pessoas elas entram em desespero, ou então elas estão numa situação assim de dor, tá? Então ele utilizou aquilo de forma comedida para poder atender às necessidades. Então é realmente um elemento químico que é adicionado ao tratamento, à saúde e assim por diante. Mas acontece que ninguém usa assim, né? Ninguém tem esse entendimento de fazer algo de forma organizada e prescrita e assim por diante. A maconha, ela está hoje muito dimensionada, né? Quer dizer, é difícil uma família que não tenha realmente alguém envolvido com drogas, principalmente maconha, né? Então a maconha hoje está muito dimensionada. Por isso que a gente precisa conhecer, por isso que a gente precisa saber, por isso que a gente precisa discutir, por isso que a gente precisa realmente fazer algo para que nós possamos saber agir no momento certo. Olha, se viermos com preconceitos, se viermos já com cabeça feita, se já viermos realmente com a rejeição, fica difícil, a discussão fica difícil, né? Nós precisamos flexibilizar para poder fazer algo para mudar essa situação. Bom, vamos lá? Terceiro. Comer um gelado é algo que nos dá prazer. E como o sentimos? Sentimos através da libertação de uma determinada quantidade de dopamina no nosso cérebro. A dopamina é um neurotransmissor responsável por estas sensações de prazer e bem-estar. O sistema de recompensa é o responsável pela recepção da dopamina. O córtex pré-frontal monitoriza o sistema de recompensa, equilibrando os níveis deste neurotransmissor. Estes neurotransmissores são enviados para os receptores do neurónio seguinte, transmitem uma mensagem e logo regressam ao neurónio inicial para serem reaproveitados. Com o consumo de uma droga como a cocaína, também é libertado o neurotransmissor dopamina, mas em grandes quantidades. O neurónio inicial envia os neurotransmissores para o neurónio seguinte. Aqui entra em ação mais uma vez a cocaína, que bloqueia o sistema que os transporta e não os deixa regressar. A dopamina fica bloqueada no espaço entre neurónios e hiperestimula os seus receptores, transmitindo sempre a mesma mensagem. É toda esta hiperatividade da dopamina que provoca sensações de prazer e ao mesmo tempo de euforia e de ansiedade que vemos em quem consome cocaína. É um efeito que dura cerca de 1 hora, depois segue-se a exaustão e a depressão causados pelo desgaste da dopamina que não pôde ser reaproveitada. Este desgaste obriga a que as células tenham que produzir novas quantidades deste neurotransmissor. Estas não estão preparadas para este processo e começam a envelhecer precocemente. Para conseguir novamente esta sensação de prazer, quem consome cocaína procura-a novamente.
fez questão de colocar essa senhora falando, porque ele é de origem portuguesa, então ele fez questão de colocar a mulher. Na verdade, essa senhora é uma pesquisadora da Universidade de Coimbra. E o que acontece? Ela foi o único vídeo que realmente explica o efeito da cocaína, né? Que ele bloqueia, na verdade ele bloqueia a ação. Então fazendo com que o usuário ele use novamente a cocaína para poder ter o mesmo efeito. Então aqui no Brasil, vamos falar assim, né, em português Brasil, né, a gente não tem nenhum documentário que informe essa ação da cocaína. Então toda e qualquer droga, ela vem realmente atender a carência de uma determinada substância química, tá? Num determinado ponto do cérebro, né? Então isso pode ser visto, pode ser constatado já na fase do desenvolvimento, né? Da fase da puberdade, da adolescência, dá para perceber que há essa falta desse elemento, né? Depois nós vamos falar muito a respeito dos pais, né? Porque todas essas situações, elas podem ser identificadas já na tenridade, né? Às vezes você tem um filho assim, olhando uma propaganda de bebida, ele chega até a fazer assim, ele chega até a mexer os lábios, entendeu? Aquilo para ele chama atenção, aquilo desperta nele um gosto, um prazer que nem mesmo ele sabe, né? A questão do cigarro, então essas coisas todas são elementos que estão faltando, é uma carência ali existente que realmente a gente pode constatar e pode ser tratado de forma química também, tá? Mas evitando chegar em situações como essa da dependência. A cocaína realmente ela é um elemento que o sujeito, quando ele quer levantar o astral dele lá, ele quer levantar o ânimo dele, ele vai lá na cocaína e a cocaína realmente cria esse tipo de manifestação, né? Essa reação, né? Então ele vai na cocaína. E nota-se que você tem um dependente para cada uma dessas drogas, tá? Porque se ele vai em busca, por exemplo, do álcool, ele quer relaxar, ele quer ficar numa boa, ele quer sair da área de conflito, né? Imagina isso, né? Se vai na maconha é a mesma coisa, maconha deixa você, né, numa situação de conforto, uma coisa assim, sabe? Falar que maconha é ruim é mentira, tá? Maconha é gostosa, né? Então ela te mantém assim numa boa, né? Numa mais, né? Tá? Agora, a cocaína agita, a cocaína mexe com a parte circulatória, mexe com toda a parte de cabeça, né? A questão da dopamina, né? Quer dizer, ela vem realmente de forma a intensificar a taxa de dopamina. Daí você fica assim, né? Você fica vendo a vida sob um outro prisma, né? Daquela que você tudo pode, né? Nós temos também a questão do LSD, que também tem uma reação mais ou menos idêntica, tá? Então essas drogas são drogas assim muito mais perigosas, porque elas desenvolvem assim uma ação violenta, entende? E causa realmente uma dependência, e quando a pessoa sentir realmente a necessidade, ela vai fazer qualquer negócio para poder ter novamente essa sensação. Vamos lá? Você sabia que mais de 50 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul estão viciadas em crack? E que daqui a 3 anos esse número pode aumentar para mais de 300 mil dependentes da droga? Afasta
concentrada de cocaína misturada com bicarbonato de sódio forma uma pedra chamada crack. O nome surgiu por causa do som que é produzido quando esta pedra é queimada. Quando a pessoa fuma o crack, a substância é rapidamente absorvida nos pulmões e enviada para o coração através do sistema circulatório. Do coração segue para o cérebro. Tudo isso leva menos de 10 segundos. Atinge muito rápido o sistema nervoso central. Isso aumenta a concentração de dopamina, neurotransmissor que dá ao corpo a sensação de prazer, ativando o sistema de recompensa cerebral. Essa grande quantidade de dopamina se concentra numa parte do cérebro responsável pelo prazer e pela busca de mais drogas para repetir a sensação de euforia e autoconfiança. O efeito da droga dura cerca de 5 minutos. E isso faz a pessoa voltar a fumar várias vezes, para ter mais alguns minutos de intenso prazer. O crack causa paranoia, dor no peito, convulsões, lesões no cérebro, insuficiência renal, infarto e até a morte súbita. A cocaína, ela é utilizada até o seu bagaço, né? Entendeu? Quer dizer, o crack na verdade, o lixo da cocaína, né? O resto da cocaína, né? Então, esse tipo de droga, ela tem uma ação assim violenta, porque ela mata, né? O crack mata. E o tempo de duração de vida do dependente não é muito grande não, entendeu? E até mesmo porque o dependente dessas drogas, principalmente o crack, ele não passa a ter uma boa alimentação, ele não passa a ter higiene. Normalmente o dependente de crack, ele fica fora de casa, às vezes uma semana, tal, e não se alimentando, não tomando banho, não tendo realmente um refúgio adequado, né? Nós tivemos agora há pouco tempo, pena que eu não vou lembrar o nome do médico, mas um médico novo, né? Uma pessoa jovem ainda, que se infiltrou na Cracolândia para tratar dos dependentes, né, que estavam ali, de forma graciosa. Ele era médico, né, morreu agora há pouco tempo, né, porque realmente ele acabou se contaminando, embora não usando crack, mas ele acabou se contaminando de alguma maneira e ele morreu. Bom, mas ele realmente, ele levava, ele disse assim: eu não posso deixar esse povo morrer doente, a míngua doente, e não fazer nada, né? Então ele levava não somente assistência médica, como ele levava alimentos, levava vitaminas, tá? Para tentar manter esse povo vivo, né? Então o crack realmente é um desastre social, né? Quer dizer, algo que... Então nós vemos aí, por exemplo, a Cracolândia. Eu tive a oportunidade de ir lá na Cracolândia para mim poder sentir o ambiente, né? Gente, espiritualmente o ambiente é péssimo, né? Espiritualmente, eu não conheço o inferno, tá? Mas eu senti que é mais ou menos daquele jeito, tá? E a gente vê ali espíritos daqueles seres que desencarnam, aquelas pessoas, aqueles dependentes que desencarnam, não saem dali. Eles continuam ali, tá? Eles continuam fazendo uso da droga, ainda tendo as mesmas reações, né? E isso realmente, como eu disse, do álcool primeiramente, consumindo a droga e tirando vitalidade do drogado, né? Então isso também foi uma das experiências que a gente teve lá e que valeu a pena ter visto. Eu fui lá para ver isso mesmo. O ambiente espiritual é realmente um ambiente agravante, né? É um processo obsessivo de grande porte, né? Tá? Isso é crack, né? Anos 13 anos, eu comecei a usar droga. Comecei a fumar maconha, daqui a pouco comecei a usar cocaína também. Aí fui usando todos os tipos de droga que apareciam, experimentando. E eu comecei a traficar, vender drogas para poder sustentar meu vício. Teve um dia, né, quando eu estava com
mais ou menos 19 anos, eu vi um barulho em casa. Eu achei que fosse a minha mãe que estivesse entrando no quarto. Eu comecei a fingir que estava acordando. Quando eu abri o olho, eu vi que tinham 6 pessoas em volta da minha cama. Percebi que era a polícia. Encontraram lá uma quantidade enorme de droga. Eu fui para uma clínica fazer um tratamento de dependência química. Eu comecei a perceber que eles tinham razão. Todos os argumentos que eu tinha começaram a cair por terra. Eu tinha 20 anos já quando eu saí da clínica, e eu decidi fazer psicologia. Quando eu me formei, aí eu decidi que eu ia me especializar, né, em dependência química e em terapia familiar. Eu gostaria de dizer o seguinte, lá na questão do álcool, né? O sujeito foi preso, tal, estava dentro da cela, tal. Quando ele despertou lá no outro dia, ele olhou assim aquela cela, não sabendo o que estava fazendo ali. Chegou e perguntou pro guarda, mas por que esse guarda? O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Né? O guarda falou, você chegou aqui trêbado, né? Você chegou aqui completamente balão, né? E você cometeu um crime, matou uma pessoa. Mas o simples assim, meu Deus do céu, o que a minha mãe vai pensar? O guarda falou assim, você acha que você matou quem? E realmente, essas drogas, quando a pessoa passa a estar sob o domínio dela, ele perde a razão, né? Ele não tem o controle dele, tá? O controle dele acabou, né? Então, essa ação da droga age diretamente na parte cerebral, né? E na maior parte das vezes, a pessoa não tem uma resistência física capaz de assegurar ela o mínimo de equilíbrio, tá? E quando a pessoa, eu gostaria, por exemplo, que a gente tirasse dependência química, tirasse o termo químico, tá? Porque eu acho que toda pessoa que estava tendo uma dependência química é porque ele já tinha uma dependência, né? Ele já estava inserido dentro de uma dependência. Ele tinha necessidades que não foram atendidas. Ele tinha uma série de frustrações, recalques, uma série de fatores que levaram ele a buscar na química uma forma de conforto, uma forma de segurança, uma autoconfiança, seja lá o que for, né? Uma fuga, tá? Porque realmente a dependência leva a gente a tomar algumas atitudes assim desastrosas, como a pessoa que precisa tomar calmante, porque ela não consegue se tranquilizar, ela não consegue se dominar, ela não consegue se equilibrar. Então ela toma calmante e acaba ficando dependente de calmantes, né? Então uma série de fatores. Para a gente tratar de assuntos como esse, eu não tenho como tratar você um dependente químico da mesma maneira que eu trato o outro. São cabeças diferentes, são universos diferentes, são situações diferentes. Então não tem realmente uma só forma de você estar explicando, estar respondendo à questão dependência química, tá? Porque cada situação é uma situação, né? Cada fato é realmente um fato isolado, tá? Agora são vocês que vão... eu só queria dizer o seguinte, existe a questão, por exemplo, que está ligada às tradições, ou seja, as formas e maneiras de vida em cada país, né? Então tem aquele negócio que tem lugar que todo mundo bebe, todo mundo fuma, e realmente as crianças acabam entrando nesse estilo de vida, né? E fumam por fumar, né? Nós temos um caso, me parece que é em, não sabe, né? Vamos colocar daquele menino que fuma? Vamos lá.
O pequeno Aldi Rizal vive na Indonésia com a família. Ele tem 2 anos e fuma 2 maços de cigarro por dia. A mãe dele, Diana, decidiu levar o filho para a capital, Jakarta, atrás de tratamento. No aeroporto, o bebê começou a chorar. Diana explica que a irritação do menino se deve à falta do cigarro. Ele já está há mais de 4 horas sem fumar. Ela conta que quando o bebê fica muito tempo sem cigarro, ele se desespera e se joga no chão. Diana mostra os machucados na testa do filho. Segundo ela, são as marcas da crise de abstinência. Na Indonésia, o fumo entre as crianças faz parte da cultura popular. O número de crianças viciadas em cigarro cresceu tanto que a tradição virou um problema de saúde pública. Entre 2001 e 2007, esse número aumentou 400%. Sandy Santoso, de 4 anos, é outro menino indonésio que começou a fumar muito cedo. A história dele é diferente. Depois de 1 ano de muitas tragadas, Sandy parou de fumar. O menino foi internado numa clínica de reabilitação e agora tem acompanhamento médico. Mulud, o pai de Sandy, diz que o garoto está bem e que não fica tão nervoso como antes. Ele está confiante e afirma que o filho se livrou do cigarro. A criança aprende com os exemplos dos adultos e com a publicidade que entra em sua casa. Estimular uma criança a consumir bebidas alcoólicas, direta ou indiretamente, é um crime. O alcoolismo na infância exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. O que realmente a gente percebeu aí é que existe toda uma origem, e isso realmente acaba sendo assim, até mesmo colocado como dito normal, né? E nessa questão, por exemplo, nessa finalização, é importante, porque o pai, principalmente o pai, ele tem uma força de influência, de influenciação no filho. Tem uma força, um poder de ação sobre o filho, porque o filho passa a ver ele como um herói, como exemplo, como, tá? Então, às vezes mais do que a mãe, tá? E a gente percebe que a maior parte dos pais, eles não dão essa assistência aos filhos, não dão essa atenção, não dão realmente essa retaguarda, né? Ele só quer saber, filho, quanto é que nota você tirou na escola hoje? Né? Ah, tirei 10. Ah, tá tudo bem. Você tirou 10, tá tudo bem. Ótimo, maravilha, né? Ele não quer saber se o filho colou, se o filho comprou informação, se o filho... Não, tirou 10, tá tudo bem, né? Quer dizer, são coisas, gente, que não dá para entender, né? Às vezes esse menino tem problema visual, tem problema de postura, tem problema emocional, tem uma série de problemas, e ninguém enxerga isso. Só enxerga o boletim, só enxerga a nota, sabe? Quer dizer, enxerga coisas que tem a ver, tá? Como eu disse antes, a dependência química, ou seja, a possibilidade de se tornar um dependente, que se manifesta cedo, tá? Então, é importante, presta atenção no filho, às vezes apareceu uma cena de sexo, tá? Certo? Então, ele vai ter uma reação. Apareceu uma cena de cigarro, apareceu uma cena de bebida alcoólica, sabe? Apareceu uma cena policial. Tudo isso, ele vai mostrar, ele vai realmente passar essa informação. Resta saber se a gente quer enxergar isso. Porque a gente pode evitar muita coisa. A gente pode evitar que alguém chegue na condição de dependente químico. Pode. Nós temos tudo para isso. Né? Nós só não prestamos atenção nisso. Né? Então é muito importante.
Porque veja, se de repente o pai com toda essa influência, com toda essa autoridade, né? O filho vê ele fumando, vê ele bebendo, né? Vê ele xingando, vê ele batendo, né? Ele vai olhar aquilo e vai falar, não, se o meu pai faz, eu vou fazer também, né? Ele é um grande homem, ele é um homem maravilhoso, ele é poderoso, entendeu? Então é muito importante que a gente observe isso, tá? O exemplo fala mais alto. E se existe alguma autoridade verdadeira, é a autoridade moral. Fora isso, qualquer outra autoridade é transitória, ela acaba a qualquer momento, mas a autoridade moral. Então, no Livro dos Espíritos existe um capítulo, né, que fala sobre as virtudes e os vícios, né? Isso está na parte do capítulo 12, perfeição moral. Vale a pena ler, vale a pena conhecer, vale a pena passar isso para os nossos filhos, os jovens, tá? A perfeição moral, está as virtudes e os vícios. Nós precisamos desenvolver essas qualidades virtuosas para poder evitar que outras qualidades como o vício se manifeste.